Terceira questão. Um dos métodos de extermínio de massa era a câmara de gás. Um dos extermínios em massa em campos de concentração era a câmara de gás. As principais vítimas eram idosos, crianças inaptos ao trabalho. Um dos gases utilizados era o gás cianídrico, HCN, que tem um cheiro de amêndoas amargas e entre 5 e 30 segundos após a injeção de 0,3 mg por litro de ar, produz inconsciência, levando à morte entre 3 a 4 minutos. A tonacidez do HCN deve-se à sua capacidade de inibir a enzima citocromoxidase, fundamental para as células consumirem o gás oxigênio para o sangue e os íons cianetos, provocando a parada respiratória. Das espécies químicas no texto citado, nós temos letra A, são iônicas, covalentes, vamos lá. Então aqui está, ó. HCN, qual é a forma estrutural dele? Eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. Aula do Sandrão, macete para fazer rápido. Hidrogênio obrigatoriamente faz uma ligação, uma. O carbono tem que fazer 4, já fez uma aqui, não já? Então, 1, 2, 3, pronto. E o nitrogênio 3 já está aí. O2 agora, a gente fez o HCN, agora O2, oxigênio ligado a oxigênio. Todos os dois da família 6A, então todos os dois têm que fazer 6 ligações. O cianídrico menos é esse mesmo cara, só que sem hidrogênio, isso é um íon, né? O íon cianeto. Então, na verdade, você tem essa estrutura aqui, ó. Aí você abre um colchetes, eu já ensinei nas aulas, né? E bota menos. Moral da história, são iônicas? Não, não são iônicas. Covalentes, iônicas? Não. Só tem a metal ligada a metal. Todos os átomos apresentam estabilidade, ligação covalentes coordenadas, ou seja, dativas, tem ligação dativa? Não. Os átomos se estabilizam pelo compartilhamento de elétrons? Não. Ressonância? Não. Todos apresentam ligações múltiplas. O que é ligação múltipla, Sandrão? São ligações duplas e triplas, todos têm. Letra E, facilzinho, né? Próxima. Questão 4. Linus Pauling foi o primeiro a elaborar o conceito de eletronegatividade. Tá aqui, sua definição, a eletronegatividade é a capacidade do elemento quente de atrair elétrons para si, que faz parte de um composto. Ele argumentou que o excesso de energia da ligação AB, por exemplo, em relação à energia da ligação AA e BB, pode ser atribuído à presença de uma contribuição iônica de ligação covalente, devido à diferença de eletronegatividade entre os ligantes. A espécie AX apresenta um caráter iônico 43, a espécie X5, portanto, olha que bacana. Preste atenção, Sandrão deu essa aula. Ele está me dizendo que a ligação, que o composto formado por hidrogênio ligado a X, ele tem um caráter iônico maior do que a espécie química hidrogênio ligado a Y, que tem 5%. Isso já me diz muito. Por que, Sandrão? Vou fazer a relação para você aqui agora. Presta atenção. Quanto maior o caráter iônico, maior é a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Isso quer dizer o quê? Que a nuvem eletrônica nessa molécula tem uma distorção maior do que do HY. Deixa eu apagar aqui. A ligação HY ela é mais uniforme, tem uma distorção menor. E lembrando, de um lado está o polo positivo, do outro o polo negativo. Polo positivo, polo negativo. E outra, o centro, ou seja, o átomo, o núcleo do X e o núcleo do Y, eles estão mais afastados do que o núcleo de hidrogênio com o Y. Eles estão menos afastados por causa da diferença de eletronegatividade. Pronto, cara. Agora, esse conceito que Sandrão deu na aula, você consegue responder. Vamos lá. Letra A. A ligação XY é mais polar? Não. Sim, vamos lá. Ela é mais polar. Não, XY não é mais polar, não. Ela é menos polar. Já está errado. Uma amostra de 1 mol de HX, em determinado instante, existe mais espécies iônicas do que um mol de... Sim, correto. Sabe por quê? Porque como ela tem maior polaridade, vai ser mais fácil formar mais íons, quebrar essa ligação. Então, letra B já é a nossa resposta. E
todas as outras você vai ver que é dentro do conceito que Sandrão ensinou aqui, ó. Letra C, o momento de polo elétrico da espécie HX é menos intenso, né? Mais intenso, porque ele tem polaridade maior, maior diferença de eletronegatividade. O elevado caráter iônico do HX torna a densidade da nuvem eletrônica mais uniforme, na hora que ela é mais distorcida. Falso também. Ambas espécies apresentam coincidência de centros de carga positivo e negativo. É errado. Eu já expliquei. Esses centros estão mais próximos, esses estão mais afastados. Então, letra B. Olha que questão bacana, muito boa. Valeu mesmo. Próximo. Questão número 5. Observe o esquema que representa a fórmula alotrópica do carbono. Os alótropos famosos do carbono são... Os esquemas a seguir indicam algumas das formas que os átomos de carbono possuem. Aí tem o carbono grafite, o diamante, o fulereno com 60 carbonos, o fulereno com 540, o carbono homófo e o nanotubo. Beleza. Aí ele fala o seguinte. Efetivamente, o carbono é um elemento especial. Os diferentes arranjos dos átomos de carbono produzem formas interessantes com características específicas. A beleza do diamante, a energia do carvão, a condução elétrica do grafite e a resistência do nanotubo. Ele me dá o número atômico do carbono. A representação da estrutura microscópica dos alótropos de carbono revelam que ele está me dando aqui a estrutura de cada um, certo, galera? Esse é o arranjo deles, seria o arranjo geométrico deles, certo? Então, vamos ver aqui, letra A. No diamante, cada átomo de carbono está ligado a outro átomo de carbono. Beleza. Ficando no centro de um tetraedro regular. Essa disposição nos confere o diamante baixa dureza. Já está errado aqui. Alta dureza. O carbono o diamante é uma das matérias mais duras que existe. Então já está fora. Inclusive eu falo isso logo no primeiro curso, que é a introdução à química. Letra B. O grafite. Cada átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, ficando no centro de um tetraedro regular. Devido aos arranjos, o grafite é condutor de eletricidade. Vamos dar uma olhada aqui na forma estrutural do grafite. No desenho aqui não está bem nítido, mas se você observar, ele é hexagonal, ou seja, ele tem o formato de um benzeno, cara. Certo? Então tá lá, ó. Beleza? Certo. E, logicamente, aqui você tem sempre 3 duplas, 3 simples alternadas. Você já sabe que a hibridação desse carbono é sp2. Bacana? Tudo certo. Então, vamos para cá agora. Aí ele fala o seguinte. O grafite está ligado um tetraedro regular. Aí é que está. Como são 3, na verdade não é tetraedro, ele é trigonal plana, beleza? Trigonal plana. 3 carbonos, assim, ó, essa estrutura com uma dupla, a hibridação sp2 é trigonal. Tá falso. Letra C. As unidades estruturais do grafite e do fulereno são moléculas. Agora que tá. Olha como é importante você ter estudado um aprofundamento do Sandrão aqui. Vá na parte em que eu diferencio substâncias covalentes de substâncias moleculares. Isso é muito importante, porque você vai ver aqui o seguinte, ó. Ele fala que funeleno e grafite são moléculas. O funeleno ele tem realmente uma fórmula, tipo uma fórmula molecular, C60. Então, o funeleno é um composto molecular. Mas já o grafite, se você observar, é um sólido covalente, porque ele não tem forma bem definida, né? Então, se você for lá e lembrar, você vai ver o seguinte. Vai lá e assiste a aula do Sandrão. Diferença entre substância molecular e covalente. As substâncias moleculares, elas são ligadas por uma ligação covalente e elas formam aglomerados de tamanhos definidos. E as moléculas, certo? Então eles têm milhões e milhões de átomos, mas eles têm uma forma de um tamanho definido, tem uma forma definida, não é forma definida, tamanho definido, certo? E a constituição da matéria, a constituição da molécula que revela a sua forma molecular. Quem tem forma molecular? O funeleno, o grafite não. O grafite é uma substância covalente. O que é uma substância covalente?
Uma substância covalente, ela tem átomos ligados numa rede apenas por ligação covalente, originando estrutura gigantesca de tamanho determinado. E a fórmula dessa substância é feita pela menor porção inteira entre as quantidades dos elementos que formam essa macroestrutura. Beleza? Então, não são a diferença de substâncias moleculares e covalentes. O grafite é covalente, o funeleno é uma substância molecular. Olha que aprofundamento bacana que eu fiz para você responder essa questão aí, ok? Beleza, vamos para a próxima. Letra D. Os nanotubos podem ser produzidos a partir do grafite por descarga elétrica, se separando em lâminas de átomos de carbono denominados grafenos. Realmente essa questão não é uma questão tão fácil por causa das alternativas. Mas aí, se você observar, o grafeno, olha aqui, ele é constituído por folhas, né? O grafite é constituído por folhas de grafite. Aqui as folhas aqui, tá vendo? E essa estrutura, ela é plana, uma estrutura plana de carbonos e você vê da espessura de um átomo sobreposto. Você vê que parece uma folha de papel, é um sobre o outro, certo? Como um maço de papel. O nanotubo, cadê o nanotubo aqui? Ó? O nanotubo, por sua vez, também é constituído por folhas de grafeno. Você está vendo que ele é hexagonal, mas, porém, ao invés de ser empilhado, essa folha é enrolada, ó, tá vendo? Na forma de um cilindro. E geralmente ele é oco. Oco, como mostra a figura. Então, na verdade, você não pode até imaginar que, como os dois são formados por hexágonos, né? Então você podia deduzir que um realmente se transforma no outro. Agora, realmente é uma questão que você tinha que saber, que o método usa corrente elétrica de alta intensidade, que aplica nos eletrodos de grafite, aí são aquecidos, e essa temperatura o grafite se transforma em vapor, que é constituído por folhas de grafeno. Então a resposta correta é a letra D. Na verdade, a B e a C se eliminava. Sua dúvida fica entre a D e a E, porque a E diz o seguinte, ó. A organização do carbono de funeleno 60 nos anéis pentagonais hexagonais confere a essa estrutura maior estabilidade. E organização, os carbonos dos anéis hexados no grafite. Se você estudou termoquímica, você sabe que o grafite é o que tem maior estabilidade. Na minha aula eu falo isso, dos alótropos, né? Mas vamos entender aqui. O grafite é uma folha sobre a outra, certo? Vamos supor que seja isso aqui, certo? Nós temos aqui várias cadeias, uma sobre a outra aqui, beleza? O fulereno, ele é uma bola, tipo uma bola de futebol. Então, como ela tem uma forma cilíndrica, lógico que esses átomos de carbono aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho outro. Lógico que eles se aproximam. E lógico que ao se aproximarem vai haver o quê? Uma repulsão dos elétrons de valência desses carbonos. Se vai haver uma repulsão, você já não tem mais essa estabilidade. Beleza? Então, a gente pode organizar aqui o seguinte, que o grafite, ele tem maior estabilidade do que o funeleno. Desses aqui, o grafite tem maior estabilidade. Beleza? Volto a repetir, como os carbonos aqui, se fosse reto, aí era outra coisa, mas como eles formam uma bola, num certo momento os carbonos vão se aproximar e aí vai ter uma distorção, né, da nuvem eletrônica por causa da repulsão do elétron-elétron entre os orbitais. Bacana? Essa questão foi boa. Questão letra D, bacana mesmo. Vamos para a próxima.